Eu já queria direto pedir para você abrir a Palavra de Deus para nossa reflexão. No Antigo Testamento, o quinto livro da Bíblia, o Deuteronômio, capítulo 11, nós vamos ler todo o capítulo, texto um pouco mais longo, né? Deuteronômio capítulo 11, verso 1 a 32, diz assim: Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembrem-se hoje de que não foram seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com o faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com os seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Deuteronômio 11, verso 5 continua dizendo: Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem a este lugar. E o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com os seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Verso 8: Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje estou dando a vocês, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos seus descendentes deles, terra onde há leite e mel com fartura. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deleitarem, quando se levantarem, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas, nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias de seus filhos, sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que mando vocês cumprirem, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme prometeu a vocês, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, onde quer que vocês forem. 26. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal.
Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus que vivem na Arabá, próximo de Gilgal. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Amém. Amém. Essa santa palavra de nosso Deus, né? Texto que mostra aí uma palavra de Moisés, dizendo ao povo que eles estavam passando então pelo deserto e iam tomar posse da terra prometida por Deus, uma terra diferente. E Moisés vai dizer: olha, a terra que vocês estão indo é uma terra maravilhosa, é diferente da terra onde vocês viveram no Egito, que não era tão produtiva. A terra que vocês vão ir vai ter chuva na estação certa, né? Fruto em abundância. Ou seja, Deus está dizendo: ó, o problema que existe quando vocês foram para essa terra, o problema não está na terra que vocês vão viver. Então a terra está, a promessa, está tudo certo. O problema está no coração de vocês. Se vocês cuidarem do coração de vocês, essa terra, ela vai produzir, vai ter a chuva na estação certa. Agora, se vocês não cuidarem do coração de vocês, do relacionamento com o vosso Deus, obedecerem a Ele, as coisas vão ser diferentes. Essa foi a palavra de Deus através de Moisés ao seu povo de Israel. E Deus está mostrando para eles: olha, eu tirei vocês do Egito e agora chegou a hora de vocês decidirem, tá? Vocês lá eram escravos e agora vocês são livres. Vocês querem seguir a Deus? E Deus, esse texto, resumidamente, ele é simples e complexo. Ele é simples porque o texto vai dizer o seguinte: se você quer ser uma pessoa abençoada, obedeça a Deus. Se você desobedecer a Deus, você vai ser amaldiçoado. É o que o texto está dizendo. A bênção e a maldição. Vocês que escolhem. Você quer escolher a bênção? Obedeça a Deus. Você escolher desobedecer? Vem a maldição. Essa é a palavra do texto, tá? Mas é óbvio que eu vou expor um pouco mais, vou explicar um pouco mais para vocês entenderem também o significado de tudo isso, né? E Moisés, então, eu quero destacar alguns versículos nesse início aqui. Quando Moisés vai, e nós vamos ver isso na mensagem, os motivos que nós temos, pelo menos alguns, que nos leva a querer obedecer a Deus. O que te leva a obedecer a Deus? Por que eu devo obedecer a Deus? Né? Quais seriam alguns motivos que o texto apresenta e que Moisés vai mostrar, né? Então, alguns destaques dos versículos que eu quero citar. O verso 16 diz assim: tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Então Moisés está dizendo: olha, Deus é um Deus bom, mas Ele também é um Deus que se ira quando o povo desobedece. Verso 26: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênçãos se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Está aí o cerne da palavra, né? E ele vai dizer: preste atenção, olha, preste atenção aqui. É isso aqui, vocês estão indo viver em outro lugar, a decisão é de vocês, né? No verso 29, ele vai falar de dois montes. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Então esses montes ficaram conhecidos: o monte Gerizim como o monte da bênção e o monte de Ebal como o monte da maldição. É importante a gente citar e lembrar que não havia nada de especial no monte. Esse monte era um monte diferente, esse outro... Não, Deus usou para ilustrar, para demonstrar para eles que havia uma bênção e uma maldição aguardando eles. Esses montes existiam do outro lado do Rio Jordão. Para onde eles iriam? Existiam esses montes. Então Deus já está falando para eles, né?
Então não eram os montes que era o especial, que tinha algum diferencial. Não, o que era diferencial era o que eles fariam, como que eles viveriam. E aquele ato que eles tiveram depois, então, né, com Josué, de ter um monte de Gerizim, um monte de Ebal, onde 6 tribos subiram num monte, 6 tribos no outro, e ali eles ficaram declarando, ó, você vai ser uma pessoa abençoada se você fizer isso, se você, né, repetindo os mandamentos e tal. E agora para o Monte Ebal, você vai receber maldições, tudo ao contrário da bênção, né, a desobediência. Então isso eu não vou ler hoje, tá? Que é um texto bem longo também. Mas essa foi um ato em si, de dizer, ó, e é interessante que Moisés vai repetindo muitas vezes porque a gente esquece das coisas, né? A gente esquece, então a palavra de Deus vai repetindo. Agora, cá entre nós, né? Quem de sã consciência escolheria o monte da maldição? Mas na prática é o que eles escolheram. A desobediência trouxe maldição. De sã consciência, assim, não, eu não vou nesse monte aqui, esse monte de maldição eu não quero, eu quero o monte da bênção, eu quero a bênção. Mas a bênção está atrelada, ou ela é gerada pela obediência. É o que a Bíblia vai mostrar. Então, como que se define a diferença entre os dois montes ali? Obediência e desobediência. Muito simples. Muito fácil da gente entender a palavra de Deus, né? Josué, que foi o sucessor de Moisés, né? Vocês lembram que Moisés não pôde entrar na terra prometida, então Josué assumiu a liderança do povo e ele vai então conduzir o povo para a terra prometida, né? E quando Josué então assume a sucessão, Deus disse para ele no capítulo 1 de Josué, verso 7: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Ou seja, tenha cuidado de obedecer a toda a palavra. É o que foi dito a Josué. Foi dito a Moisés, ao povo, e agora a Josué. Para vocês conseguirem vencer, conquistar a terra, obedeçam a palavra. Faço a pergunta então, na sequência aqui. Olhando para eles e olhando para nós, por que eu devo obedecer a Deus? Em primeiro lugar, eu devo obedecer a Deus por quem Ele é. Ele é Deus. Só o fato dele ser Deus já deve ter no meu coração o temor a esse Deus. Um amor, como eu sempre digo, o temor é um amor com um pouco de medo, né? Ou seja, Deus é Deus que criou o mundo, tudo que existe é dele, e Ele está sustentando, cuidando de tudo. Então eu devo obedecer a Ele se eu quero manter esse relacionamento com Ele, né? Deus é Deus que criou, Deus que sustenta e um Deus que salva. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que deveria levar você e eu a obedecer ao nosso Deus é por quem Ele é, em primeiro lugar, e em segundo é por aquilo que Ele fez por você, o que Ele já fez por você. No caso dos hebreus, eles tinham sido libertos da escravidão do Egito. Eles não tinham liberdade, eles tinham que plantar, tinham que trabalhar, trabalho árduo, recebiam as porções de alimentos. Então, olha, vocês eram escravos, tinham uma vida miserável, e agora Deus libertou vocês. Isso já é motivo para vocês servirem e obedecerem a Ele. Deus escolheu vocês como povo, Deus os ama, e Deus faz uma aliança com vocês, então, para ser o Deus de vocês, abençoar vocês, e o que vocês têm que amar, temer a Ele e obedecer a Ele. Nós que somos que cremos em Cristo, nós lembramos que nós somos da onde nós viemos, nós somos libertos do pecado, uma vida miserável, destinados ao inferno, condenados, separados de Deus. Toda acusação sobre nós, todo o peso do pecado estava sobre nós, esse era nosso estado. E Cristo então nos traz para o seu reino de amor. Ele nos escolheu, Ele nos separou para sermos dele, nos comprou com o seu precioso sangue derramado na cruz. Aleluia, né? Somos do Senhor, somos salvos, mas todo dia nós devemos decidir seguir a Cristo, viver com Cristo, servir a Cristo.
Precisamos reafirmar isso, nosso amor ao Senhor. E é uma decisão: eu vou obedecer a Cristo por tudo que Ele fez por mim. Eu vou obedecer a Jesus porque Ele morreu na cruz no meu lugar. Isso já deveria ser motivo suficiente para você servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor, obedecer ao Senhor, porque você foi comprado por Jesus com sangue na cruz. Por que eu devo obedecer a Deus? Por quem Ele é, por causa daquilo que Ele fez por mim. Em terceiro lugar, por que eu devo obedecer a Deus? Por causa do seu cuidado. Ele continua cuidando de nós. E Moisés vai citar desde o capítulo 10 até aqui o capítulo 11, mostrando: olha, Ele tirou vocês do Egito, conduziu vocês pelo deserto, as roupas não estragaram, vocês tiveram água, vocês tiveram alimento, nada faltou a vocês, porque Ele cuidou de vocês, e Ele quer continuar cuidando de vocês. Então, obedeçam ao Senhor, porque Ele cuida de vocês. Ele é um Deus poderoso. E quando a gente olha lá para Josué, né? Quando Josué no final da sua vida vai dizer: escolham hoje, como eu já preguei não faz muito tempo atrás, escolham hoje a quem vocês vão servir, ao Deus dos vossos antepassados, ao Deus, ou aos ídolos, aos outros deuses. Escolham hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós vamos obedecer ao Senhor. Essa é a minha decisão, obedecer ao Senhor. De novo, quem não quer ter uma vida abençoada, quer uma bênção? Mas quantas vezes nós escolhemos a maldição porque nós escolhemos desobedecer a Deus? Desobedecemos os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, o que Deus nos ensina. Quantas vezes? Obedecer ao Senhor, se precisa mais de um motivo, porque Ele tem cuidado de vocês. Em quarto lugar, eu devo escolher obedecer ao Senhor por causa das suas maravilhosas promessas. Deus tem promessas para a tua vida, promessa para nós, para a nossa vida, promessas para a nossa vida aqui na terra e promessas quanto à eternidade. Deus disse que mesmo quando eles entrassem em Canaã, conquistassem a terra, para eles usufruírem da bênção, eles deveriam continuar ouvindo a palavra e obedecendo a palavra. Deus tinha reservado para eles todas as bênçãos, né? Na Canaã, terra abençoada, terra produtiva, rica, mas para eles usufruírem, eles precisavam obedecer a Deus. Deus tem muitas bênçãos para nós. O quanto nós estamos dispostos a obedecer ao nosso Deus, né? Moisés vai dizer que se eles escolhessem obedecer a Deus, Deus enviaria colheitas, daria o alimento, tudo certinho para eles. Deus cuidaria deles. As promessas de Deus não falhariam, e não falham. Então, Deus, Ele está dizendo: vocês vão para essa terra, mas lá nessa terra tem povos, e esses povos têm deuses, e esses deuses, eles têm ídolos. E vocês estão indo, e Deus não era representado por nenhuma imagem, por nenhum ídolo, né, por nada. E vocês estão indo e eles vão ter outros deuses, então não sigam esses deuses. E Ele vai dizer no verso 16: guardai-vos que não suceda que o vosso coração se engane, se corrompa por causa desses outros deuses. Deus não está comprando a obediência, Deus não está comprando a tua obediência. Olha, eu estou fazendo isso por vocês, me obedeça. Deus está ansioso para a tua obediência, comprando a tua obediência. Não, Deus, Ele quer recompensar a sua fé e dar alegria a você, porque quem lhe obedece é feliz, tem alegria, tem a paz de viver com Deus. Porque, gente, quando nós desobedecemos a Deus, falta-nos a paz. Quando você está numa vida de obediência a Deus e as coisas não dão certo, você continua em paz, com fé, confiança. Não, eu estou seguindo o Senhor, eu amo o Senhor, e não é porque eu sigo o Senhor que tudo tem que dar certo. Algumas coisas vão ser provações, vão ser lutas, porque lembra que eles entraram na terra prometida mediante a promessa do Senhor, mas eles precisaram lutar, eles precisaram pegar a espada, eles precisaram, conquistar.
Obedecer ao Senhor. E às vezes a gente pensa, não, agora eu sigo o Senhor, vai dar tudo certinho na nossa vida. Não, a gente tem que lutar para ter vitória, tem que ir em frente, lutar pela oração, lutar com as armas espirituais, né? Então, nem tudo vai dar certo, mas se você está confiante, obedecendo ao Senhor, você tem paz quando as coisas não dão certo. Agora, se você está com a vida errada e as coisas começam a desajustar, tu começa a já ficar angustiado, ansioso, atribulado, porque está faltando confiança no Senhor, porque você não está com a vida em paz. Obedecer ao Senhor. Por que obedecer ao Senhor? Gente, de certa forma, nós, desde que nascemos, nós estamos obedecendo a alguém, né? Mesmo contra a vontade, nós nascemos já obedecendo a alguém, né? Algumas pessoas, talvez você obedeceu desde a tua infância por medo, seja os pais, por causa da disciplina, um professor opressor, né? Um patrão opressor. Então, ou você obedeceu por medo, ou você obedeceu por amor. Era tanto amor dos teus pais por você, e você foi obedecendo. O professor era tanto cuidadoso contigo, e você foi obedecendo, tendo um coração obediente. Durante a nossa vida, nós obedecemos algumas pessoas, não por nossa escolha, mas pela situação. Aliás, a religião também faz isso, né? Colocando regras pesadas sobre as pessoas, sobre os fiéis, colocando, as pessoas obedecem ali regras rígidas, que não é de Jesus, que Jesus, aliás, vai dizer: venham a mim, eu quero tirar esses fardos pesados de vocês da religião, eu quero dar a vocês eu vou tirar um fardo pesado da religião, mas vou voltar sobre vocês o meu fardo, que é leve e suave. Mas vai ter, a obediência ao Senhor é um fardo, mas é leve, porque Ele carrega o nosso fardo principal, que é o pecado, e nos dá a vida. Jesus carregou na cruz o jugo do nosso pecado, para que nós vivamos então pela graça. Jesus quer dizer a nós: obedeçam a mim, não por medo, mas por amor, e crer que Ele tem o melhor para mim. Sempre nós obedecemos a alguém. Algumas pessoas dizem assim: eu vou fazer a minha vontade, eu sou livre. Ela decidiu obedecer a vontade dela, e ela diz: eu sou livre. Não é bem assim, ela está enganada, porque ela está sendo escrava de si mesma, do pecado, da sua vontade. Porque ou você obedece a alguém externo, ou você está obedecendo a você. E olha, obedecer a você, seguir a tua vontade que é tão falha, é quase certo que você vai se dar mal. Por isso que nós precisamos obedecer a Deus, que sabe todas as coisas, um Deus soberano, Deus sobre todas as coisas, criou tudo, nos sustenta, cuida de nós, nos sujeitar a esse Deus, né? Se amamos o Senhor e andamos com Ele, nós devemos ter cada dia um desejo maior de querer obedecer a Ele em todas as áreas da nossa vida. Precisa mais motivo para você desejar obedecer ao Senhor? Há muitos outros, talvez você vai refletindo e a gente pode olhar, né? Mas eu quero caminhar agora para pontuar sobre a diferença entre nós sermos pessoas benditas, usufruirmos da bênção, ou malditos, né? Será que podemos vivenciar isso? A primeira situação é que Jesus nos tornou benditos, né? Em Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus nos libertou de toda a maldição. Você que é crente, você tem que entender isso. Jesus tornou-se maldito no teu lugar. Toda a maldição que havia sobre você caiu sobre Ele. Agora você está selado pelo Espírito Santo e não há mais maldição sobre a tua vida. Amém? É o que a Bíblia nos diz. Nós deixamos de ser malditos para sermos benditos do Pai. Mateus 25:34. Venham benditos do meu Pai. Somos benditos do nosso Pai. Efésios 1:3. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais, né? Ou seja, Ele continua nos abençoando. É uma bênção que recebemos no início da nossa conversão e continuamos usufruindo das bênçãos espirituais do nosso Deus. Somos protegidos do diabo e ele não nos toca. Não há maldição sobre nós. Aleluia.
Antes, que quando você não era crente, havia toda a maldição sobre a tua vida. Mas Jesus te libertou da maldição. Mas o texto que nós lemos diz que o monte da maldição é o monte da bênção. E a quem obedece usufrui da bênção. Quem desobedece vai ter a maldição. Que maldição é essa então que pode vir sobre o crente? É a disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor. Nós devemos obedecer ao Senhor para evitar a disciplina de Deus, que é o que Moisés vai dizer, e é o que vai dizer lá no livro de Hebreus também, capítulo 10. Maldição na vida do crente é a consequência de escolhas erradas. E no caso de Israel ali, principalmente pela idolatria, porque eles estavam seguindo outro Deus. Por quê? Eu já preguei uma vez sobre isso. Eu acho isso sensacional, e para eu continuar sendo um adorador de Cristo, porque a Bíblia vai dizer que você será igual ao teu Deus. Então, conforme o Deus que tu adora, tu vai ser igual a Ele. Então, se você é um adorador de Jesus, você vai ser uma pessoa semelhante a Jesus. Se você adora Jesus e segue a sua palavra, você vai ter uma vida parecida com a de Jesus. Agora, se você adora um outro Deus, será como aquele Deus. E eu conheço pessoas que são idólatras, que seguem outros ídolos, e a vida deles é muito parecida. Vida de confusão, vida de sofrimento, vida de prostituição, sem objetivo, uma vida perdida. A pessoa vai ser semelhante ao Deus que ela adora. O crente será amaldiçoado no sentido de disciplinado pelo Pai. Não há uma maldição sobre a sua vida, lembra? Porque Jesus levou toda a maldição. Mas você, se você desobedece a Deus, você vai ser disciplinado pelo Pai. É o que Deus diz muitas vezes na sua palavra. Veja bem, não significa que quando tu pecou, agora você se tornou amaldiçoado, né? Pois senão você viveria assim, porque a gente peca durante o dia. Então eu pequei e sou amaldiçoado. Agora eu aceitei minha vida, eu sou abençoado. Pequei de novo, amaldiçoado. A gente viveria numa gangorra espiritual maluca. Eu sou abençoado, que às vezes preciso da disciplina do Senhor, porque eu desobedeço a Ele. Infelizmente é assim. Essa é a maldição que vem sobre nós, que é a disciplina do Senhor. Da mesma forma em relação à salvação, né? Pecou, perdeu a salvação. Agora eu recuperei a salvação porque eu me arrependi. Pequei de novo, perdi a salvação. Maluquice. É uma gangorra espiritual que não é verdadeira. Quando se pensa em maldição, algumas pessoas ficam com medo. Mas a palavra de Deus diz que Deus quer nos libertar de todo medo. Todo medo. Alguns líderes religiosos, eles intimidam alguns crentes que vamos dizer que são meio fracos no conhecimento da palavra, né? E aí se sujeitam à ameaça de alguns líderes espirituais. Numa igreja onde eu fui pastor, muitos anos atrás, um irmão que era crente, né, de outra igreja, ele veio visitar a nossa igreja, gostou da nossa igreja, e ele então disse: olha, eu quero ser membro da igreja aqui com vocês, pastor, eu quero viver aqui. Eu disse: olha, amém. Se Deus assim está orientando, vai lá e fala com o teu pastor e diz para ele: olha, eu quero ir para tal igreja lá e tal. Aí ele foi conversar com o pastor. E aí o pastor disse assim: não aceito. Se você for, eu vou te amaldiçoar. Líderes que tentam liderar pelo medo, né? O homem lança uma maldição sobre a tua vida. E isso não é um caso, existe muito, né? Mas no caso desse irmão, ele se tornou membro da nossa igreja, foi muito abençoado com a gente, abençoou muito a nós e continua abençoando a igreja onde ele está, né? O livro de Números registra que existiu um profeta, e esse profeta foi procurado por um rei, porque Israel ele estava conquistando, e os outros povos começaram a ficar com medo. Esse pessoal está vindo aí, eles vão destruir nossa cidade, vão pegar nossa riqueza, tenho que fazer alguma coisa, só com o exército não dá certo. Aí um rei, ele pensou assim: eu vou chamar um profeta que era conhecido,
Que era um profeta que ele profetizava a bênção e a pessoa era abençoada. Ele profetizava a maldição, a pessoa era amaldiçoada. Então eu vou trazer esse profeta e ele vai amaldiçoar o povo de Israel. Vou pagar para ele uma grande recompensa para ele amaldiçoar. E o profeta veio. E porque ele era corrupto, né? Gostava da riqueza, do dinheiro, e aceitou a proposta de amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele disse: olha, eu vou lá, mas eu vou fazer o que Deus, eu vou falar com Deus, o que Deus falar, eu vou lá dizer para o povo. O profeta que vocês já estão lembrando, né? Que é Balaão, né? Aquele que a mula falou com ele, porque ele estava desobedecendo a Deus, e Deus, para corrigir ele, a mula precisou falar, né? Mas esse é um outro momento. Mas ele aceitou a proposta: eu vou me dar bem, né, com dinheiro e vou amaldiçoar o povo. Eu vou ler só alguns versículos, tá? Você pode ler todo o capítulo 23 de Números em casa. O verso 8 diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Isso no verso 8. Verso 20. Ele diz: recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Coloca o teu nome aqui. Não há magia que possa contra o Roberto, nem encantamento contra o Roberto. Entendeu? É isso que está dizendo a palavra. Porque a quem Deus escolheu abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Se Deus diz que você é um bendito, um abençoado dele, um filho dele, não há maldição sobre a tua vida. Não adianta fazer oferenda nas esquinas, não vai pegar contra você. Não precisa ter medo disso, não. Não tenha medo das trevas. Se tu está em comunhão e obediência a Deus, nenhuma seta maligna te alcançará. Aleluia. É a promessa do Senhor. Balaão, ele queria amaldiçoar o povo de Deus, mas não podia, porque era um povo abençoado. Assim acontece até hoje. Nós temos o selo do Espírito Santo, somos de Jesus. O maligno olha para nós e vê a trindade dentro de você, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Como é que ele vai tocar na tua vida? Não consegue, não pode, porque você é um abençoado, selado, marcado, propriedade de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Mas esse profeta, ele estava muito interessado em dinheiro, ganhar muito dinheiro. Daí ele apresentou uma solução para o rei: olha, eu não consigo amaldiçoar o povo, mas para você derrotar eles, tem uma solução. Tem uma solução? Tem uma solução. Há uma maneira: fazer com que eles pequem, e Deus vai levantar ira contra o povo dele. Ele não podia fazer nada, o diabo mal não consegue fazer nada contra o povo de Deus. Mas se nós desobedecermos a Deus, vem a disciplina. E foi o que o rei aceitou a orientação. Qual foi a ideia? Traga umas moças bonitas, leve lá para os homens de Israel, achar essas moças bonitas, eles vão se engraçar com essas mulheres, vão casar com elas, e elas vão levar os ídolos dela na casa deles, e eles vão passar a adorar os deuses, os outros deuses, e Deus vai ficar irado, porque Deus não divide a glória com ninguém. Deus não vai aceitar isso, porque no texto que nós lemos, Moisés diz: cuide para você não seguir os outros deuses. Infelizmente, a ideia foi acatada. E no capítulo de Números 25 diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Não há maldição sobre a tua vida, glória a Deus. Mas se você desobedecer a Deus, você vai ser disciplinado por Deus. Porque Deus quer que você siga uma vida de retidão, uma vida de temor e obediência a Ele. E no início eu dei muitos motivos para você obedecer ao Senhor. A ira de Deus vem sobre nós quando nos afastamos e desobedecemos. Não é maldição, é disciplina, ou a consequência da tua escolha errada
contra a vontade do Senhor. O livro de Josué narra a conquista da terra prometida, né? Quando eles precisaram lutar e conquistar aquela terra e conquistar a cidade de Jericó, né? Andaram em redor da cidade 7 voltas e Deus age de forma sobrenatural, derruba as muralhas enquanto o povo marchava, obedecendo a orientação de Deus, marchando, e por Josué, e as muralhas caíram e eles venceram, conquistaram aquela cidade, que era só pelo poder de Deus, porque eles estavam obedecendo a Deus, agradavam a Deus e Deus agiu. Ah, que bênção! Os despojos, quanta riqueza, que coisa maravilhosa! Somos um povo abençoado! As promessas do Senhor estão se cumprindo. Agora vem outra cidade. Qual cidade? Essa é menor. Essa nós conquistamos fácil. Nem vamos perguntar para Deus como é que a gente faz. Vamos lá. Foram derrotados, envergonhados. Por quê? Porque havia pessoas no meio do povo de Deus que desobedeceram. Eram despojos que eles não deviam guardar, e eles guardaram. Acã guardou, ninguém sabia, mas Deus sabia, trouxe sofrimento sobre o povo e eles foram derrotados. Mas como é o nosso Deus de recomeço, Deus deu oportunidade, eles se arrependeram, disciplinaram Acã e sua família, né? O pecador foi punido, e agora, sob a orientação de Deus, eles conquistam a cidade de Ai. Esse é um episódio também que retrata o que estamos falando aqui, né? A nossa obediência não é garantia de bênção que nós imaginamos ou que desejamos, mas a obediência vai garantir o cuidado de Deus, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida conforme nós precisamos. E a desobediência tira muito da bênção de Deus sobre a nossa vida, porque quando nós desobedecemos, nós estamos saindo do caminho. Então Deus precisa nos disciplinar para trazer de volta para o caminho. Se você está no caminho, você não precisa de disciplina. Você vai entendendo a vontade do Senhor, você vai seguindo a vontade do Senhor. Mas se você se afasta, Deus te disciplina e te traz de volta. Nós precisamos obedecer para evitar a disciplina do Senhor. A conclusão é que o povo precisava escolher: seria obedecer a Deus e desfrutar das suas bênçãos, ou seria desobedecer e sofrer a sua disciplina. A oferta era bem simples e continua sendo para nós. A mesma escolha para nós. Qual o monte que você vai escolher? O monte de Gerizim ou o monte de Ebal? O monte da bênção? Eu vou para o monte da bênção. Ou o monte Ebal, o monte da maldição? De novo, de sã consciência, se eu disser para vocês aqui, levante a mão, quem quer o monte da bênção? Todos nós, monte da bênção, eu quero a bênção. Mas a questão está, como Josué disse: escolham a quem vocês vão servir, decidam obedecer ao Senhor, seguir ao Senhor, em nome de Jesus. O sofrimento, a morte de Jesus na cruz trouxe a tua salvação, anulou toda a maldição que estava sobre a tua vida. Agora a escolha é tua, eu quero escolher a obediência. Onde está a bênção do Senhor? Quando Jesus ressuscitou e encontrou Pedro e perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o que tu tem que fazer? Apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. É o que Jesus está dizendo para cada um de vocês. Tu me amas? Obedece a minha palavra. É a maneira de tu demonstrar que tu me amas. Cumpre o teu ministério na igreja. Seja fiel à obra do Senhor. Ame a palavra do Senhor. Se envolva com a comunidade, com a igreja, com a comunidade, com as pessoas. Use os teus dons para abençoar as pessoas. Tu me amas? Apacenta, meu irmão, cuide. Cumpra o teu ministério. Faça a tua parte. Obedeça ao Senhor. Não para comprar a bênção de Deus. Eu vou obedecer a Deus porque eu quero tal bênção. Não, porque eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Eu quero continuar abençoando, meu Deus. Escolha o monte da bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém.